Há comportamentos sutis que dizem mais do que 1000 palavras. Quando alguém repete determinados gestos, demonstrações ou silêncios, não é apenas o acaso que está falando, é o inconsciente agindo, revelando desejos profundos que nem sempre são admitidos nem para si mesmo. Se ele continua fazendo certas coisas, há uma chance de que não seja só interesse, pode ser uma obsessão disfarçada. Mas o que realmente está por trás desses comportamentos repetitivos e intensos? Ao olhar por trás da cortina da consciência, os ensinamentos de Carl Jung nos ajudam a enxergar o que está oculto. Obsessões não são apenas estados emocionais. Elas são manifestações da psique tentando integrar o que ainda não foi reconhecido. Se você já se perguntou por que ele age de forma tão intensa, mesmo quando tenta esconder, este vídeo é para você. Comente abaixo. Eu vejo além das aparências. Para compreender os sinais de uma obsessão oculta, é necessário mergulhar nas profundezas do inconsciente, onde, segundo Carl Jung, se encontram as forças mais autênticas e incontroláveis do ser humano. Quando alguém demonstra comportamentos repetitivos, intensos e aparentemente ilógicos, frequentemente está sob o domínio de conteúdos inconscientes que escapam ao controle da mente racional. Esses conteúdos podem estar associados a projeções, à sombra e até mesmo à ânima ou ao ânimos, aspectos internos do feminino e do masculino que buscam expressão no outro. A projeção é um dos principais mecanismos através dos quais alguém transfere para outra pessoa os conteúdos que não reconhece em si. Se ele insiste em manter contato, observar, controlar ou idealizar, pode estar projetando uma imagem inconsciente, talvez a de um arquétipo feminino idealizado, uma ânima não integrada. A obsessão, nesse caso, não é por quem você é objetivamente, mas pelo que você representa internamente para ele. A sombra também entra em cena quando a obsessão carrega elementos de ambiguidade, controle, ciúmes ou negação. A parte reprimida da personalidade busca emergir por meio da relação, criando um vínculo compulsivo que alimenta tanto o desejo quanto o medo. Jung nos lembra que tudo aquilo que é rejeitado no eu tende a se manifestar com mais força no outro, especialmente nos vínculos afetivos. Por fim, a individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é, só se completa quando esses conteúdos são reconhecidos e integrados. A obsessão, então, deixa de ser uma prisão inconsciente e se transforma numa oportunidade de autoconhecimento. O que parece ser apenas desejo pode ser, na verdade, um chamado da psique para confrontar aquilo que foi deixado nas sombras. Em muitos casos de comportamentos obsessivos masculinos, o que está em jogo não é o amor genuíno por quem você é, mas a projeção inconsciente de um arquétipo feminino idealizado. Carl Jung chamou essa imagem interna de ânima, a representação simbólica do feminino na psique do homem. A presença dessa figura molda a forma como ele enxerga, sente e se comporta em relação às mulheres. Quando a ânima não é reconhecida como uma imagem interior, ela é projetada para fora, geralmente em uma mulher real, que passa a carregar o peso dessa idealização inconsciente. Quando você se torna alvo de uma atenção intensa, constante, marcada por expectativas exageradas e reações emocionais desproporcionais, isso pode ser um forte indicativo de projeção da ânima. A obsessão nasce da tentativa inconsciente de se conectar com esse aspecto interno, mas como ele não é reconhecido como tal, ele é buscado desesperadamente no mundo externo. Assim, ele não está se relacionando com você, mas com a imagem psíquica que você representa. Essa projeção cria uma relação marcada por fascínio e ilusão. Ele pode parecer encantado, hipnotizado por sua presença, suas palavras ou até mesmo seus silêncios. Mas, paradoxalmente, também pode se mostrar impaciente, frustrado ou emocionalmente instável quando você não corresponde à fantasia que ele mesmo construiu. Isso acontece porque a imagem projetada não tem flexibilidade. Ela exige perfeição, atenção total, entrega absoluta. Qualquer movimento fora dessa expectativa ativa frustrações profundas, muitas vezes ligadas à história pessoal dele com o feminino, mãe distante, rejeições passadas, inseguranças mal resolvidas.
A ânima projetada, portanto, transforma você em um espelho, onde ele tenta ver aquilo que não entende em si mesmo. E como toda projeção é instável, a obsessão se alimenta dessa tentativa constante de manter viva a ilusão. Quando você se afasta ou age de forma autêntica, rompendo a imagem idealizada, ele pode reagir com maior intensidade, ora se mostrando extremamente carente, ora se afastando como se estivesse ferido. Essas reações não dizem respeito à sua essência, mas ao impacto de ver sua imagem interna ameaçada. O reconhecimento da projeção da ânima é um passo fundamental para que ele possa iniciar seu próprio processo de individuação. Jung dizia que a integração da ânima é um dos desafios mais complexos da jornada masculina, pois envolve lidar com o sentimento, com a vulnerabilidade, com o mistério do feminino interno, aspectos frequentemente reprimidos em culturas que valorizam apenas o racional e o controle. Sem essa integração, o homem segue buscando no exterior aquilo que deveria ser confrontado internamente. Para você, compreender esse processo é libertador. Ao perceber que a obsessão dele pode não ter nada a ver com quem você é de verdade, mas com o que você simboliza, você deixa de carregar o fardo de suprir expectativas impossíveis. Mais ainda, você se protege de entrar em uma dinâmica de codependência emocional, onde passa a moldar seu comportamento para manter viva uma ilusão que não é sua. Esse tipo de projeção não é raro. Ele pode se manifestar de formas sutis, como elogios exagerados, uma necessidade constante de saber onde você está, um interesse desmedido por tudo que você faz, ou uma idealização que ignora suas imperfeições humanas. Pode também aparecer de forma mais intensa, como ciúmes irracionais, tentativas de controle disfarçadas de cuidado, ou até mesmo afastamentos repentinos seguidos de reaparecimentos passionais. Em todos esses casos, o pano de fundo é o mesmo: a tentativa inconsciente de se conectar com uma parte rejeitada de si mesmo por meio da sua presença. A obsessão, então, não é uma escolha racional, mas uma dinâmica psíquica que escapa ao controle consciente. E como toda força inconsciente, ela pode ser perigosa se não for reconhecida e trabalhada. Para que a relação com o feminino externo seja verdadeira, é necessário que o homem reconheça e integre sua ânima. Só assim ele poderá ver a mulher à sua frente como um ser real, com sua própria complexidade, e não apenas como um reflexo daquilo que lhe falta. Até lá, o amor se confunde com projeção e o afeto se mistura com obsessão. Toda obsessão esconde um conflito interior não resolvido. Quando um homem se mostra excessivamente controlador, ciumento ou dependente da presença de alguém, ele não está apenas expressando desejo ou afeto. Está tentando dominar aspectos sombrios de si mesmo que o ameaçam. Carl Jung denominou de sombra essa parte da psique, onde se acumulam tudo aquilo que o ego recusa, rejeita ou não reconhece como parte de sua identidade. Medos, inseguranças, raiva, impulsos não aceitos, fraquezas emocionais, tudo isso forma o conteúdo da sombra. E quanto mais reprimida, mais a sombra ganha força e age de forma autônoma, muitas vezes através dos relacionamentos. A obsessão é, em essência, um sintoma de desintegração psíquica. Ao se fixar compulsivamente em alguém, o indivíduo tenta se proteger de um colapso interno. Ao controlar o outro, ele tenta manter uma aparência de estabilidade. A necessidade de saber onde você está, com quem está, o que está fazendo, não é apenas um desejo de proximidade. É um reflexo do medo de ser consumido pela própria instabilidade interna. O controle externo surge como uma tentativa de ordenar o caos interno. É como se, ao manter você sob vigilância ou dependência, ele pudesse escapar de seus próprios vazios e confusões emocionais. A sombra masculina muitas vezes carrega dores não elaboradas, humilhações, abandonos, sentimentos de inferioridade mascarados por atitudes de força e autoridade. Quando essas feridas não são reconhecidas, elas se projetam nas relações e se manifestam como desconfiança, necessidade de posse, dramatizações e explosões emocionais. A obsessão se instala como uma válvula de escape. Ela dá sentido ao caos interno ao direcionar a energia psíquica para fora,
para uma figura que simboliza ilusoriamente o controle e a redenção. Contudo, esse vínculo é tóxico, tanto para quem projeta quanto para quem recebe a projeção. Você passa a ser vista como responsável pela estabilidade emocional dele. Qualquer ação sua que fuja do script inconsciente ativa o medo do abandono, o sentimento de inadequação ou o desespero existencial. Ele pode se tornar reativo, agressivo ou emocionalmente instável, não por quem você é, mas por tudo que ele tenta evitar dentro de si. Para Jung, o caminho de superação dessa dinâmica passa necessariamente pela integração da sombra. Isso significa encarar os próprios impulsos destrutivos, os medos infantis, os traumas do passado e as fraquezas escondidas. Ao invés de projetar tudo isso no outro, o indivíduo precisa reconhecer que o verdadeiro inimigo está dentro e não fora. Mas esse reconhecimento exige coragem e consciência, duas qualidades que o ego, em sua rigidez, nem sempre está disposto a cultivar. Na obsessão, vemos o oposto da liberdade interior. Vemos alguém que inconscientemente aprisiona outro ser humano na tentativa de se salvar de si mesmo. Ao tentar controlar você, ele está tentando calar a voz da sua própria sombra, que insiste em mostrar tudo aquilo que foi negado. A relação vira um campo de batalha psicológico, onde o que está em jogo não é o amor, mas a sobrevivência psíquica. Esse tipo de vínculo, ainda que tenha momentos de intensidade e afeto, é marcado por rupturas, crises e manipulações emocionais. Há uma oscilação constante entre idealização e rejeição, presença e ausência, proximidade e hostilidade. A obsessão não permite estabilidade porque ela não vem de um lugar saudável da psique. Ela nasce da tentativa desesperada de manter a sombra afastada, usando o outro como escudo ou muleta. A cura dessa dinâmica só pode vir através da responsabilidade emocional. Quando ele se compromete com seu próprio processo de individuação, pode começar a encarar seus monstros internos sem precisar colocá-los em você. A obsessão, nesse caso, perde sua função defensiva e dá lugar a uma relação mais consciente, onde há espaço para o real, para o erro, para o crescimento mútuo. E para você, identificar essa dinâmica é essencial para proteger sua integridade. Não se trata de tentar curá-lo ou salvá-lo, mas de reconhecer os sinais e estabelecer limites. A sombra dele só pode ser integrada por ele mesmo, e nenhuma presença externa, por mais afetuosa ou constante, pode substituir esse trabalho interior. Entender que a obsessão nasce da tentativa de dominar o próprio caos é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Só assim a relação pode sair da prisão simbólica do controle e se transformar em algo mais autêntico, ou, quando necessário, ser encerrada com consciência e liberdade. Quando certos comportamentos se repetem com intensidade, frequência e sem explicação lógica aparente, estamos diante de um fenômeno que Carl Jung chamava de compulsão à repetição, um impulso do inconsciente que busca a resolução de conflitos internos não resolvidos através da repetição simbólica no mundo externo. Esses padrões, muitas vezes sutis, são como rastros que revelam a existência de vínculos inconscientes profundos, especialmente em relações onde a obsessão está presente. Um homem obcecado por alguém tende a repetir gestos, frases, atitudes ou dinâmicas emocionais com uma regularidade quase ritual. Ele pode, por exemplo, surgir sempre nos mesmos momentos em que você começa a se afastar. Pode se mostrar presente de forma exagerada quando você demonstra autonomia. Pode criar situações de aproximação seguidas de distanciamento, alimentando um ciclo emocional que nunca se resolve. Essas ações não são planejadas racionalmente. São respostas do inconsciente que tenta, através do comportamento, resolver algo que permanece sem solução dentro dele. Esses padrões podem ter raízes muito antigas. O inconsciente, segundo Jung, é atemporal. Ele carrega experiências e feridas da infância, das primeiras relações e até de elementos arquetípicos universais. Quando ele repete atitudes obsessivas, como enviar mensagens excessivas, monitorar redes sociais, reaparecer após longos períodos de silêncio ou manter contato constante, mesmo após ser rejeitado,
está, na verdade, revivendo um roteiro interno que busca se completar. O outro, neste caso você, se torna uma figura simbólica dentro de um drama interno que ele ainda não entende. A repetição é, portanto, um código. Ela denuncia que o conteúdo emocional que está emergindo não é novo, mas sim um eco do passado. Esse eco pode vir de uma mãe emocionalmente ausente, de experiências de rejeição, de abandonos mal processados ou de expectativas idealizadas que nunca se concretizaram. A obsessão nasce como tentativa de quebrar esse ciclo, mas acaba perpetuando-o, pois a ação permanece inconsciente. Enquanto não houver consciência, o padrão se repete, com você, com outras pessoas, com pequenas variações que não alteram a essência do roteiro interno. Para quem observa de fora, esses comportamentos podem parecer dramáticos, contraditórios ou mesmo manipuladores. Mas à luz da psicologia analítica, eles são manifestações simbólicas de um inconsciente que tenta falar. A linguagem do inconsciente é simbólica, e o comportamento obsessivo é uma forma distorcida de expressar a dor, o medo e o desejo de integração. Cada gesto repetido, cada aproximação inesperada, cada tentativa de reconexão carrega um apelo silencioso. Me veja, me reconheça, me ajude a integrar o que não consigo sozinho. Ao identificar esses padrões, é possível compreender o vínculo inconsciente que se formou. Ele não está apenas interessado em você. Ele está conectado a uma imagem interna, a uma necessidade não atendida, a uma emoção não digerida. E essa conexão não é racional, nem voluntária. Ela é visceral, automática, compulsiva. Você se torna, ainda que involuntariamente, um ponto de projeção para esses conteúdos, e sua presença ativa os processos inconscientes dele de forma intensa. É por isso que, muitas vezes, a obsessão se manifesta mesmo após rupturas claras. Mesmo quando você estabelece limites, afasta-se ou encerra a relação, ele retorna, repete os mesmos padrões, insiste em uma narrativa emocional que parece ter vida própria. Isso acontece porque a fonte da obsessão não está em você, mas no que você desperta. O inconsciente dele ainda está buscando algo através da sua figura, e isso mantém o ciclo vivo. Reconhecer a presença desses padrões não é uma acusação, mas um convite à consciência. Quando o homem identifica que está repetindo as mesmas atitudes em diferentes contextos e relações, pode começar a investigar o que está realmente buscando. Esse é o início do processo de individuação, o momento em que o ego começa a ouvir os chamados do inconsciente e decide não mais agir automaticamente, mas refletir, integrar, curar. Para você, observar esses padrões é essencial para não ser arrastada para dentro do ciclo inconsciente dele. Saber nomear, reconhecer e interpretar esses gestos repetidos ajuda a colocar limites, proteger sua energia emocional e manter sua autonomia psíquica. Você não está ali para completar um roteiro interno dele. Está ali para viver suas próprias experiências de forma consciente e livre. Quando os padrões se tornam visíveis, o ciclo pode finalmente ser interrompido. A obsessão perde força na presença da consciência. E o que parecia apenas comportamento estranho ou desconcertante passa a ser compreendido como sintoma de um inconsciente clamando por cura. Apesar de ser um fenômeno desconfortável, doloroso e por vezes perigoso, a obsessão pode conter um chamado oculto para a transformação. Carl Jung acreditava que todo sintoma psíquico tem um propósito, uma função compensatória que tenta restabelecer o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. Quando um homem se torna obcecado por alguém, o que está sendo revelado não é apenas desejo, carência ou idealização, mas um impulso profundo de individuação. A obsessão, nesse contexto, é um grito da alma pedindo reintegração. O processo de individuação, conceito central na psicologia analítica, é o caminho através do qual o indivíduo se torna aquilo que realmente é. Isso não significa tornar-se perfeito ou alcançar um modelo ideal de comportamento, mas sim integrar todos os aspectos da psique, luz e sombra, razão e emoção, masculino e feminino, consciência e inconsciente. É um processo longo,
contínuo e muitas vezes iniciado por crises, rupturas ou relações intensas. A obsessão pode ser uma dessas portas. Quando um homem se vê envolvido emocionalmente de forma irracional, sentindo que precisa de você de maneira urgente, incontrolável, ele está, na verdade, sendo convidado pelo inconsciente a olhar para partes suas que foram negadas. O outro, neste caso você, é o espelho simbólico dessa parte que precisa emergir. Ele projeta não só a ânima, mas também todo o conteúdo rejeitado que clama por expressão. Ao não compreender isso, ele se perde na projeção, buscando desesperadamente no exterior aquilo que pertence ao seu mundo interior. Mas quando há consciência, a obsessão pode se transformar em trabalho interno. Ele pode começar a perguntar: por que essa pessoa me afeta tanto? O que ela desperta em mim que não consigo controlar? Que parte minha está sendo ativada por essa relação? Ao se fazer essas perguntas, inicia-se um movimento de autorreflexão que pode desconstruir a projeção e abrir espaço para o autoconhecimento. Ele passa a perceber que a intensidade emocional não é necessariamente amor, mas uma ativação arquetípica que precisa ser compreendida e elaborada. Esse caminho exige coragem. A individuação não acontece na zona de conforto. O ego, que deseja manter o controle e a estabilidade, resiste a esse mergulho no inconsciente. Por isso, a obsessão é frequentemente negada, disfarçada, racionalizada, mas enquanto ela for ignorada, continuará atuando nos bastidores da psique, conduzindo os comportamentos, sabotando relações e impedindo a verdadeira liberdade emocional. O mesmo vale para você, que está no centro dessa projeção. Sua presença na vida dele não é aleatória. À luz da psicologia junguiana, toda relação intensa é um encontro de inconscientes. O que ele projeta em você também pode ativar em você partes não resolvidas, medo de rejeição, necessidade de validação, dificuldade em impor limites ou o impulso inconsciente de salvar o outro. O relacionamento obsessivo pode, assim, se tornar um espelho duplo, onde ambos estão diante de seus próprios conteúdos inconscientes, buscando expressão. Por isso, a chave da transformação está na consciência compartilhada. Quando pelo menos um dos dois decide sair da dinâmica repetitiva e observar com lucidez o que está acontecendo, o padrão pode ser quebrado. Isso não significa necessariamente salvar a relação, mas sim libertar-se do ciclo inconsciente que aprisiona ambos em funções simbólicas. Você deixa de ser a salvadora, a culpada, a idealizada, e ele deixa de ser o obsessivo, o carente, o controlador. Ambos podem recuperar sua humanidade. A individuação convida à integração dos opostos. No caso dele, é a união entre o masculino e o feminino internos, entre o instinto e a razão, entre a emoção reprimida e a clareza consciente. Quando esse processo avança, ele já não busca no outro aquilo que falta, porque aprende a cultivar dentro de si os aspectos que antes projetava. O impulso obsessivo se dissolve porque a fonte de angústia, a fragmentação interna, começa a ser curada. Esse é o maior potencial transformador da obsessão. Ela obriga o indivíduo a olhar para dentro. Quando compreendida com profundidade, ela se revela como um portal para a totalidade, um convite à reconciliação com partes esquecidas do ser. O que antes era um comportamento repetitivo e disfuncional se torna o início de um caminho de maturidade emocional, equilíbrio psíquico e relações mais verdadeiras. Para você, compreender esse processo também é uma forma de crescimento. Em vez de se perder tentando corresponder às expectativas irreais ou curar as dores do outro, você pode usar esse espelho para identificar suas próprias sombras, desejos e limites. A relação, então, torna-se um espaço simbólico de autoconhecimento e não mais um campo de conflito ou dependência. No fim, a obsessão pode ser o impulso inicial de um processo muito mais profundo, o despertar da alma para aquilo que ela realmente é. Por trás de cada gesto obsessivo, existe um universo simbólico, esperando para ser compreendido. A psicologia analítica nos mostra que o que parece ser apenas apego excessivo ou desejo descontrolado é, muitas vezes, o inconsciente tentando emergir, buscando integração, cura e completude. A obsessão
Quando vista à luz da individuação, deixa de ser apenas um sintoma negativo e passa a ser um sinal. Algo dentro de nós está pedindo atenção. Para quem vivencia esse tipo de vínculo, reconhecer a linguagem simbólica dos comportamentos é libertador. Você não está presa a um papel no roteiro psíquico de outra pessoa. Você pode escolher a consciência. E ele, se estiver pronto, pode transformar a obsessão em um portal de autoconhecimento e amadurecimento emocional. Lembre-se, a verdadeira conexão só é possível quando ambos estão presentes como são, e não como projeções do que falta. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa enxergar além das aparências. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aparecendo na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu processo de transformação interior.